O fermento dos fariseus e o de Herodes. Jesus falava por parábolas, narrativa. Jesus tinha que falar por narrativa para aquelas pessoas poderem entender o que ele estava explicando, porque aquelas pessoas eram camponeses, eram tribais, e ele tinha que falar de um jeito que aquelas pessoas fossem entender o que ele estava querendo explicar. Fariseus. Os fariseus e saduceus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, manifestação espírita, reencarnação, a mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual, eles desprezam. Eles seguem o Velho Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. Os fariseus, eles acreditam em santos. Os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Herodes, o rei, o poder. Jesus falava para os discípulos alunos, se afastar do judaísmo e do poder. É nesse sentido. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Comeis a minha carne, bebeis o meu sangue. Comeis a carne é ler o livro, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Bebeis o sangue é entender o que está escrito no livro, no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. Pessoas que entendem do plano espiritual. E no barco não tinham consigo senão um só, que é Jesus. Preveniu-os Jesus, dizendo, vê, guardai-vos do fermento dos fariseus. Os fariseus e saduceus, eles desprezam o plano espiritual e tudo que envolve ele. Eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, manifestação espírita, reencarnação, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual. Eles levem para o Antigo Testamento a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. E do fermento de Herodes, o poder. Herodes, o rei, o poder. Se afastar do judaísmo e do poder. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Comeis a minha carne é ler o livro, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Bebeis o sangue é entender o que está escrito no livro, no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. Pão é pessoas que conhecem o reino de Deus, o plano espiritual. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Comeis a minha carne e bebeis o meu sangue. Comer a carne é ler o livro, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Bebeis o sangue é entender o que está escrito no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. É pessoas que conhecem o plano espiritual. Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes o que está escrito no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. Os espíritos se manifestando. E, tendo ouvidos, não ouvem o que está escrito no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. Os espíritos conversando. Não vos lembrais de quando parti os 5 pães, comeis a minha carne, bebeis o meu sangue. Comer a carne é ler o que está escrito. Bebeis o sangue é entender o que está escrito no livro, no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. É pessoas que conhecem o plano espiritual.
Jesus era um médium de cura. Jesus trabalhava com 7 Espíritos de Deus. Jesus repartiu os espíritos que trabalhavam com ele em 5. E partiu entre os discípulos alunos. E os alunos incorporaram os espíritos que trabalhavam com Jesus para ficar em maior número de trabalhadores para ajudar as pessoas. É nesse sentido. Para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. Os 12 alunos cheios de conhecimento. E de quando partiu os 7 pães, Jesus trabalhava com 7 Espíritos de Deus. Isso está escrito aqui no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. Pães, comeis a minha carne, bebeis o meu sangue. Comeis a carne é ler o livro. Bebeis o sangue é entender o que está escrito no livro. São 7 pessoas que entendem do plano espiritual. Jesus repartiu aqueles espíritos que trabalhavam com ele em 7 e deixou os discípulos alunos, incorporar eles para aumentar o número de trabalhadores para ajudar as pessoas. É nesse sentido. Para os 4.000, para ajudar as 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam os discípulos alunos. 7. Os 7 espíritos que trabalhavam com Jesus, cheios de conhecimento. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.